Pedir que Deus nos conceda hoje a graça de viver, de conhecer cada vez mais, de sermos mergulhados na sua divina misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e o amor de Deus, a ternura de seu Filho Jesus e a santidade do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, celebrando a festa da Divina Misericórdia, nós somos convidados a pensar de maneira muito especial a maneira como nós lidamos com os nossos pecados. Eu sei que nós temos um desafio muito grande diariamente, que é saber que somos frágeis, que somos fracos, que erramos e não desanimar de nós por causa disso. O erro, a fragilidade, tudo aquilo que faz parte da nossa fraqueza não pode nos levar a desanimar de nós. Pelo contrário. Toda vez que nós identificamos alguma coisa na nossa personalidade, no nosso jeito de ser, que ainda não é parecido com Jesus, nós deveríamos ficar animados para o trabalho. Como se nós fôssemos um território que precisa ser preparado diariamente para ele continuar fértil. A fertilidade Deus já nos concedeu. Nós somos territórios férteis. Agora, de vez em quando, a vida, as pessoas, o diabo é especialista em semear ervas daninhas no nosso terreno. E porque nós somos férteis, Deus nos fez férteis, nós não somos áridos, o que cai em nós costuma florescer. E nem sempre nós temos cuidado com aquilo que nós deixamos florescer. Olha, minha gente, até o que nós produzimos de ruim nasce a partir do que nós temos de bom, que é a nossa fertilidade. Já parou para pensar nisso? Deus lhe fez tão bem feito, Deus lhe fez tão capacitado, que até para florescer o que é ruim, você é bom. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, para que a gente não se transforme num território que
que oferece ervas daninhas para o mundo. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado para que o nosso cultivo diário seja sempre daquilo que nós temos de bom para oferecer aos outros. Quando eu dizia para vocês que nós temos muitas vezes uma forma estranha de lidar com o nosso pecado, é por causa das consequências dele em nós. Santo Agostinho dizia isso. Deus perdoa os nossos pecados, mas depois nós continuamos com as consequências dele, porque Deus não pode nos livrar das consequências daquilo que a gente faz de errado. Ele pode apagar a nossa culpa. Ele pode apagar o pecado da nossa vida, mas aquilo que se desdobra do erro que a gente cometeu, nós vamos ter que lidar. E às vezes nós não aprendemos a lidar com as consequências dos nossos erros. Quantas pessoas vivem como se fossem eternamente condenadas, mesmo que elas já tenham sido perdoadas de seus pecados? Por quê? Elas não se livraram ainda das consequências do seu pecado. Livraram-se do pecado, já não fizeram mais aquilo, já não fazem mais aqueles erros, mas ainda continuam assumindo as consequências daquele erro que um dia cometeram. É por isso que, para trabalhar nas consequências do pecado, nós precisamos de uma dosagem ainda maior da misericórdia de Deus, que é justamente a festa de hoje. A divina misericórdia é o excesso do amor de Deus, não o excesso enquanto coisa ruim, mas a misericórdia que se desdobra, que é multiplicada sobre todos nós. Então hoje nós não queremos perder a oportunidade. Pode ser que você já tenha passado pela experiência de se arrepender do erro que cometeu, já até pediu perdão àquela pessoa que você ofendeu, já até de alguma forma refez aquela situação de uma maneira amorosa. Pode ser que você já tenha até conseguido se livrar daquele vício, daquela situação, mas ainda existem resquícios que ficaram em você. Então hoje nós queremos pedir perdão de maneira especial por tudo aquilo que a gente faz de errado, por tudo aquilo que a gente não é correto, todas as situações que de alguma maneira nós oferecemos o que nós temos de pior, mas nós também queríamos pedir que hoje Deus venha nos ajudar a curar dentro de nós as consequências dos nossos erros. Peçamos perdão ao Senhor, pedindo a sua misericórdia. Corações arrependidos.
Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Neste momento, você que nos acompanha em casa, pode colocar a intenção, posso dizer até em voz alta aí, onde você estiver, qual é o motivo pelo qual você gostaria de celebrar esta missa. Além do pai do Cândido, gostaria de também colocar a Flora, tia da Bia Aidar, que também faleceu há 15 dias. Quero colocar todas as pessoas que estão doentes e, de maneira muito especial, celebrar esta missa na intenção de todas as pessoas que estão deprimidas, que estão vivendo esse confinamento, tendo de administrar a doença da alma, a depressão. Pedir que o Senhor hoje lhes conceda, pelas graças de sua divina misericórdia, a paz e a harmonia interior. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Empurraram-me, tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha, e que é reservado para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação, que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus a porta do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem Jesus. Novamente ele disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, eu não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. E estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da nossa salvação. As palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. O domingo de hoje, ele é muito especial. Ele nos convida a pensar a instituição, primeiramente, dessa capacidade linda, ministerial, este dom que eu não tenho nem como avaliar, que é justamente de apagar o passado de uma pessoa. Confissão é isso. Toda vez que eu, como padre, tenho a oportunidade de absolver uma pessoa de seu pecado, é como se eu pudesse dizer nos ouvidos dela: terminou essa fase da vida, vamos começar outra.
Jesus sabia que precisava ensinar isso aos discípulos. A igreja não seria carismática, a igreja não prevaleceria no tempo se Jesus não tivesse colocado os discípulos nesta linha sucessória de perdoar pecados. Sim, nós não podemos nos esquecer que Jesus entrou num tempo histórico em que o pecado tinha uma força muito grande. O contexto religioso de sua época segregava as pessoas por causa do pecado. Quando eram pegas em situações pecaminosas, essas pessoas eram expostas em praça pública para que servisse de exemplo aos outros. O pecado tinha um poder enorme de causar até uma indisposição social. Aquela pessoa ficava eternamente marcada. Inclusive isso na história da igreja tem uma época em que os penitentes ficavam marcados para que todos pudessem saber que eles estavam passando por um processo de purificação. Mas quando nós voltamos lá na raiz, nessa forma como Jesus escolheu reconciliar as pessoas com o Pai, nós vemos outra forma, muito diferente daquelas que tantas vezes nós assumimos na nossa vida. Eu costumo dizer, minha gente, que às vezes Deus é muito vítima. Nós vitimamos Deus, nós o colocamos dentro das gaiolas dos nossos condicionamentos, nós tendemos a ver, a enxergar a Deus da mesma forma como nós nos enxergamos. Isso é um prejuízo terrível. Imagina eu como padre, se eu não tenho uma experiência real de Jesus, ou se eu permito que aquela minha experiência inicial com Jesus vá sendo modificada pelos meus traumas, eu começo a construir um Deus à minha imagem e semelhança, e não o contrário. Eu sou imagem e semelhança de Deus, mas eu não tenho o direito de fazer um Deus à minha imagem e semelhança. Eu preciso descobri-lo em sua verdade. Eu acho tão significativa a curiosidade de Tomé. Eu sei que no primeiro momento todos nós acusamos Tomé, mas eu não sei, eu acho que se ele estivesse no grupo dos discípulos, eu ia ter o mesmo comportamento de Tomé. Eu só acredito se eu ouvir. Se eu ouvir, eu vou acreditar. Se não ouvir, eu não acredito. Fácil, né? Hoje, depois de tudo já esclarecido, de nós já estarmos com um Cristo manifestado, glorioso na história, a gente olhar para Tomé e falar: nossa, como esse homem teve coragem de duvidar? Eu não condeno Tomé, porque eu acho que eu agiria da mesma forma. Se eu não estivesse no momento em que Jesus estivesse com eles, se eu não estivesse naquela hora em que Jesus apareceu aos discípulos, esteve com eles, quando alguém viesse me contar essa história, eu falava: sei. Vocês estão tudo doido. Então eu acho bonita a curiosidade de Tomé. Ele foi fraco na fé? Foi, mas ele foi honesto. Ele poderia muito bem ter guardado a dúvida para ele, ter bancado bonitinho, mas não. Tanto é que quando Jesus o encontrou, Jesus já sabia das suas dúvidas. E Jesus não desprezou a curiosidade de Tomé. Tomé, tá certo, você não conseguiu acreditar sem ter visto? Você não conseguiu acreditar sem ter tocado? Vem cá. Mesmo quem é incrédulo pode fazer uma experiência. Vem cá, me toque. Viva uma experiência comigo. Permita-me estar em você a partir da sua curiosidade. Permita-me estar com você a partir da sua incredulidade. Agora eu vou te falar uma coisa, rapaz. Você está acreditando porque está vendo. Bem-aventurados os que acreditarem sem terem visto. Estava falando de nós, de mim, de você. Mas naquele momento, Jesus falou a língua de Tomé. Tomé estava desacreditando e Jesus não o desprezou porque duvidava. Olha a misericórdia de Jesus manifestada até aí. Em compreender o detalhe de cada amigo.
Há alguns que acreditam com mais facilidade, há outros que têm mais dificuldade. Mas ele não se nega, porque Jesus, se não fosse misericordioso, ele poderia muito bem, na próxima volta, no próximo reencontro com os discípulos, mandado falar: olha, eu não quero Tomé entre vocês. Ele não duvidou? Pois então ele não virá agora. Como eu faria isso? Eu não sei, coloque-se no lugar de Jesus. Alguém duvidou de você. Alguém não acreditou em você. E você vai voltar depois. E você tem aquele prazer de dizer: não traga aquela pessoa. Ela não foi cordial comigo. Ela não correspondeu ao que eu esperava. Não. A misericórdia de Jesus se aplica de acordo com a necessidade de cada um. Tomé era incrédulo, ele foi acolhido por Jesus sendo incrédulo. Quando eu digo para vocês que nós temos uma facilidade enorme de construir Deus à nossa imagem e semelhança, é disso que eu estou falando. Eu, numa situação como essa, o que eu vou achar justo? Não, ele não acreditou, então não tem direito de me ver. Não tenho direito. Vou deixá-lo fora. É uma forma que eu tenho de passar por cima, né? De não... É um orgulho, uma forma de orgulho. Não acreditou? Então tá bom, deixa ele de fora. Aí, porque eu tendo a pensar assim, eu acho que Deus pensa da mesma forma. Ainda ontem eu falava com a Simone numa live que nós fazíamos, que se nós quisermos saber se já somos cristãos ou não, que às vezes nós temos uma ilusão de que já somos. Ser cristão não é fácil. Não é fácil. Jesus andava com pessoas que geralmente a gente não quer ter por perto. Jesus tinha amizade com pessoas que geralmente nós não escolheríamos ter. Jesus fazia escolhas que certamente hoje nós teríamos dificuldade de fazer. Por quê? Nós temos medo do que os outros vão pensar de nós. Nós temos tantos receios. É tão mais fácil a gente levar a nossa vida a partir de uma comodidade, sem que os outros se incomodem com a gente. Aí eu dizia que um bom termômetro para a gente saber se nós somos cristãos ou não é se nós perdoaríamos o filho pródigo. O filho pródigo fez tudo errado. Pediu a herança do pai, o que significava uma coisa terrível. Naquela época, você pegar a sua herança antes do seu pai morrer era a mesma coisa que você dizer publicamente à sociedade: o meu pai já está morto, porque eu não quero mais ter vínculo com ele. A última instância de vínculo que uma pessoa tinha com a outra era a herança. Então, quando você pedia a herança antes de seu pai morrer, significava que você não queria ter mais nenhum vínculo com ele, inclusive a herança, que você já queria recolher aquilo e ir embora e nunca mais precisar ver aquele homem, nem tampouco os seus descendentes. Quando ele morresse, você não teria nem o trabalho de voltar para pegar a sua parte. Significa que aquele menino estava dizendo ao pai e à sua família: eu não quero mais vocês. Aí aquele menino, o pai, recebendo este impacto doloroso daquele pedido, fez a vontade do menino e ele foi embora. O Evangelho não diz quanto tempo ele ficou, quanto tempo aquele dinheiro durou. O Evangelho não fala. Não sei se foi 1 ano, se foi 2, se foi 3, se foram 3, se foram 10, se foram 20. O fato é que aquele menino gastou tudo o que tinha. E aí o que restou para ele? Pedir emprego numa fazenda, trabalhar cuidando dos animais, e o patrão que ele tinha arrumado era tão cruel, que nem mesmo uma alimentação decente o dava. Ele tinha que comer o mesmo alimento que ele dava aos porcos. Mas foi naquele momento,
naquele momento que ele, pensando em tudo que ele havia vivido, ele descobriu a única herança que o tempo não gasta, que era a certeza de que o pai o amava. Mas ainda assim ele teve uma dúvida. Eu não vou voltar para a casa do meu pai pedindo novamente o direito de ser filho dele. O meu pai é um homem bom e o meu pai trata bem os seus empregados. Eu vou voltar e humildemente pedir a ele que ele me conceda o direito de ser um dos seus empregados, porque ser empregado na fazenda do meu pai é muito melhor do que ser empregado onde eu estou aqui. Onde eu estou comendo a comida dos porcos. Na fazenda do meu pai, eu certamente vou ter uma comida mais decente. E o menino foi. E o mais bonito, minha gente, da história do filho pródigo, acontece ali no momento em que o pai, certamente movido de saudade, de uma saudade que nunca terminou, tinha o hábito de ficar no portão olhando a estrada vazia. Uma eterna saudade. Sabe quando de vez em quando você debruça os olhos na estrada na intenção de ver chegar alguém que você ama? O pai nunca havia perdido o hábito de debruçar os olhos na estrada na esperança de ver o seu filho voltando. E o menino, que estava com todo um discurso pronto, ensaiadinho, certamente ele ensaiou igual a gente faz, né? Quando você ia pedir alguma coisa à sua mãe, que você tinha que ficar ensaiando antes para não falar nenhuma palavrinha fora do lugar, para você causar o impacto que você queria, não era assim? Então o menino, certamente fazendo o ensaio de como ele gostaria de dizer: "Oh meu pai, eu errei tanto, eu não mereço ser chamado de filho, mas eu gostaria que você me recebesse como um dos seus empregados, me deixa trabalhar na sua fazenda, eu lhe peço perdão por todo o mal que lhe causei, por toda a humilhação que lhe fiz passar quando eu pedi a herança, quando eu fui embora, eu peço perdão à minha família, mas eu quero morar aqui como um empregado." Mas quando o pai avistou o menino, esse discurso do menino nem precisou ser feito, porque o pai começou a correr na direção daquele que estava chegando. Chegou aquele que nunca tinha ido embora do coração dele. Porque um pai, quando ama de verdade, mesmo que o filho esteja ausente, ele está absolutamente presente dentro dos afetos. E assim foi. O menino não precisou nem dizer uma palavra. Nem deixaste-me falar da ingratidão, morreu no abraço mal que eu fiz. Festa, roupa, nova, anel, sandália aos pés, voltei, a vida sou feliz. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Olha, só quem já foi perdoado assim entende a história do filho pródigo. Só quem não precisou fazer o discurso de desculpas e viu todo aquele mal, todo aquele erro terminar num abraço, sabe exatamente o que experimentou o filho pródigo naquela hora. Misericórdia é isso, minha gente. Não é abraçar o outro quando ele nos oferece motivo para o abraço. Misericórdia é isso, minha gente. Não é dar ao outro aquilo que ele merece. Não. É dar aquilo que ninguém imagina que nós seríamos capazes de oferecer. É quando, num contexto de absoluta indigência, eu não mereço receber nada e o outro me acolhe e me recebe e me abraça e me ama.
como aquela cena de Victor Hugo, quando o bispo acolhe um prisioneiro na sua casa, um homem perigosíssimo, que a justiça havia libertado. Todo mundo alertou ao bispo que não devia acolhê-lo dentro da sua casa, que aquele homem era perigoso. E o bispo, passando por cima de tudo e de todos, quis oferecer àquele prisioneiro uma segunda chance. E na primeira noite em que aquele bandido, em recuperação, estava dormindo na casa em que o bispo o acolheu, no meio da noite ele levantou, começou a recolher as pratarias que existiam na casa, recolher objetos de arte preciosos que o bispo tinha, e fugiu com aquilo. E quando ele estava saindo com o roubo, a polícia o capturou de novo. E aí, todo mundo querendo demonstrar para o bispo: olha, nós não te alertamos, nós não falamos que esse homem não merecia uma segunda chance. Acordam o bispo, batem na porta, chamam e dizem para ele tudo isso, essas frases que nós gostamos de dizer: eu avisei, eu falei. Todos nós somos especialistas em dizer essas frases quando nós queremos acusar alguém. E o bispo, ainda meio sonolento, olhou tudo aquilo que o bandido estava levando. A polícia dizendo: está vendo, nós avisamos o senhor que ele não valia nada, que ele não merecia essa oportunidade. Então o bispo: eu estou sentindo que você não pegou aqueles objetos que eu disse que você poderia levar também. O bandido levou um susto, a polícia também, e o bispo diz: não, ele não está roubando nada, tudo isso fui eu que dei. E ele estava indo embora agora porque ele achou que seria o melhor horário, mas eu dei esses objetos para ele recomeçar a vida. A conversão daquele homem não aconteceu no momento em que o bispo o colocou dentro de casa. A verdadeira conversão daquele homem ao amor que o bispo estava oferecendo aconteceu quando aquele homem estava roubando. E mesmo assim, o bispo encontrou uma brecha de amor e de misericórdia que pudesse envolvê-lo novamente. Se no primeiro acolhimento talvez pudesse passar pela cabeça do homem que o bispo não estava fazendo mais que a obrigação, na segunda defesa, esta, quando ele estava fugindo com os bens, ali sim, ele experimentou amar quando não mereço ser amado. Nós só aprendemos as coisas sobre Deus à medida que nós experimentamos humanamente alguma coisa que se pareça. Porque nada do que nós vivemos é exatamente igual à experiência divina, mas algumas experiências humanas bonitas, profundas, nos aproximam da verdade de Deus. Só quem já foi amado assim um dia sabe exatamente o que significa o amor de Deus por nós. Se você algum dia ofereceu amor a alguém que não merecia, você se aproximou de quem Deus é. E é impressionante como nós, minha gente, temos o poder de perdoar pecados. Às vezes nós achamos que isso é um dom que só o padre tem. Não, sacramentalmente, só os sacerdotes podem fazer isso. Mas vocês podem se absolver no dia a dia. Às vezes a absolvição que vai mudar a vida do seu filho não é a que eu vou dar a ele, como padre, mas é a que você vai dar como mãe, como pai. Às vezes a absolvição que nós precisamos viver e experimentar, além da sacramental que o padre nos oferece, é aquela que nós concedemos quando nós olhamos uns para os outros de maneira amorosa. Isso é tão reconciliador, minha gente. Nós aqui, por exemplo, nós nos conhecemos. Nós sabemos exatamente quais são os nossos pecados, quais são os nossos erros.
E mesmo assim a gente continua sorrindo um para o outro. Os nossos ambientes são mais verdadeiros à medida em que a gente continua sorrindo verdadeiramente uns para os outros. Quando dentro das nossas casas nós conhecemos bem os nossos pecados, mas a gente não desiste um do outro. A gente não expõe a condenação pública. E se nós tivermos que fazer alguma correção fraterna, será porque nós temos muito interesse no crescimento do outro. Duvide de quem aponte os seus defeitos por apontar, só para te humilhar, só para ter a satisfação de te ver sofrer. Duvide dessas pessoas. Não dê crédito a quem tem o hábito de apontar os seus defeitos sem compromisso com você. Nem preste atenção. Preste atenção somente em quem olha para você e responsavelmente fala daquilo que em você pode ser melhor de maneira amorosa. Quando Jesus fala que nós, sacerdotes, temos o poder de ligar e desligar, como ele teve aquela experiência, Jesus escolheu, ou ele desligava Tomé, ou ele ligava Tomé definitivamente a ele. Jesus poderia muito bem ficar orgulhoso ali naquela hora e dizer: Tomé não acreditou em mim, não acreditou em mim a partir de vocês, então não deixe ele, não nem convida para uma próxima reunião. Não, Jesus resolveu uni-lo. Não desligou Tomé, só porque ele duvidou, só porque ele foi descrente. Eu, quando escuto um pecado, se eu sei que aquilo ainda carece de outras ações, eu não posso nem perdoar. Porque quem precisa encaminhar o perdão é aquela pessoa. Confissão não é mágica. Ah, padre, eu matei uma pessoa ali e está tudo certo. Não. Ah, padre, eu fui ali, roubei e está tudo certo. Não. A gente só corrige sacramentalmente dentro de nós, com a absolvição que o padre nos dá, quando nós nos dispomos a viver os encaminhamentos daquilo que a gente fez de errado. Roubei, vou restituir. Senão fica fácil, não é, minha gente? Eu posso até como padre dar a bênção do perdão, dar a absolvição daquele perdão, mas a pessoa não se perdoa. Enquanto ela não devolve o que ela roubou, ela não se reencaminha. Tá bem? Essa é uma dimensão sacramental do perdão. Agora, você dentro da sua casa, se vocês não se absolverem dos pecados que vocês cometem, se vocês não se perdoam, a vida fica insuportável. Nada pode nos pesar mais na vida do que quando não perdoamos, do que quando não concedemos ao outro a alegria de uma vida nova que o perdão reinaugura em nós. Nada pode ser mais penoso, mais desastroso numa ambiência emocional do que quando nós não vivemos a dinâmica de perdoar e sermos perdoados. A festa da Divina Misericórdia, minha gente, nos inspira um jeito de ser. Misericórdia é você sentir a miséria do outro. A miséria do outro me atinge. Eu sinto com ele. Eu não sou indiferente ao que ele está sofrendo. Então o meu coração bate em consonância com o dele. É igual o coração de Jesus que está aqui. Já contei isso, conto de novo. Uma vez eu perguntei à minha mãe: mãe, o que o coração de Jesus, por que Jesus tem o coração para fora? Ela me disse muito sabiamente: porque ele não tem nada a esconder, meu filho. É isso. Ter o coração para fora. Não temos nada a esconder. Temos que viver a alegria diária de fazer a nossa vida ser um recanto de misericórdia e de perdão. Temos que fazer a nossa vida ser uma experiência de constante renovação que nos chega pelo perdão.
Toda vez que nós perdoamos e somos perdoados, minha gente, uma nova página em branco se abre diante dos nossos olhos. Vamos reescrever a vida. É tão bom quando alguém dá uma nova oportunidade para nós, como Jesus deu a Tomé, como o bispo deu ao prisioneiro, como o pai deu ao filho pródigo, e como você também precisa receber de Deus diariamente. Porque eu sei, sem medo de errar, você é muito parecido comigo. Quantas vezes você ficou empacado na vida, sem ir para frente, sem avançar, sem evoluir, porque você não foi capaz de se perdoar dos erros que você cometeu? Quantas vezes você viveu uma experiência terrível, terrível, de não saber dar continuidade à sua vida, porque você experimentou o que você tem de pior, que é o seu julgamento. Sempre digo isso. Nós nos enganamos muito quando nós pensamos que é o julgamento do outro que nos derruba. Não. O pior julgamento e o que mais tem o poder de nos destruir é aquele que nós nos oferecemos. Acredite que hoje a experiência que Deus quer lhe fazer viver é a experiência do seu amor. Não tem nada que você tenha feito na vida que lhe retire da certeza de que Deus lhe ama e que o amor dele na sua vida é de cuidado. E só o cuidado de Deus em nós é capaz de nos curar. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Ele cuida para que você não se perca nas suas travessias, para que você não se distancie da verdade do coração dele. Eu sei que às vezes você tem a tentação de acreditar no que você tem de pior, mas hoje nós somos convidados a reavivar dentro de nós a certeza de que Deus está prestando atenção naquilo que temos de melhor. Não importa que você seja incrédulo, que você já tenha errado tanto na vida, hoje a misericórdia de Deus está sendo oferecida a todos nós.
Nós vamos fazer um rápido paradinho aqui. Você vai voltar comigo para a nossa live continuar, porque ela vai cair daqui a pouquinho, mas é só 30 segundinhos, nós estamos de volta para a gente dar continuidade à nossa missa, uma oração especial que nós queremos fazer por todas as pessoas que neste momento estão em casa necessitadas da presença de Deus.